Bernardo, ao longo do tempo, nós vimos o Portugal Vilela crescer, se consolidar no mercado de escritórios, né, não só em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas do Brasil, e até, quiçá, de outros países, né? Quais foram os desafios ao longo da construção do que nós temos hoje aqui no Portugal Vilela? Sim, Paloma, os primeiros anos foram desafiadores. O escritório foi fundado ainda conosco na Faculdade de Direito do UFMG, fruto do movimento estudantil onde nós nos conhecemos. E ali, no início, nós fazíamos de tudo um pouco, né? Então, a gente emitia fatura, a gente fazia relatório, a gente abria o escritório e fazia café, limpava as mesas, né? Nascemos numa salinha de 30 metros quadrados. E também atuávamos nas diversas áreas. Então, eu cheguei a ser um sócio que fazia audiência trabalhista. Logo cedo, o cliente ligava e avisava que tinha uma audiência às 8h30 e a gente baixava lá na vara do trabalho e fazia uma defesa oral, né, compulsando os autos na hora, né? Então isso já foi o histórico do nosso escritório. Hoje, graças a Deus e a essa trajetória, né, nós temos área especializada, um sócio responsável por cada área, você no trabalhista, o Tiago no tributário, e assim por diante. E nós temos uma característica também de buscar a satisfação do cliente. Para isso, a gente nos esmera, né, pela excelência técnica. E isso faz com que a gente trabalhe sempre com reuniões aqui de grupo de estudos, exigindo qualidade das peças, tendo, né, a verificação dupla, né, dos times, né, tendo os ambientes seguros de trabalho, hoje com a aplicação da LGPD, enfim. É uma estrutura muito diferente lá do início, mas eu vejo que essa experiência de ter passado por todos os postos nos qualifica até para gerar um ambiente de trabalho positivo, porque o escritório também é conhecido como um lugar excelente para trabalhar. Bernardo, você mencionou que a excelência técnica e a satisfação dos nossos clientes é um dos valores do nosso escritório. Na sua opinião, o que contribui na nossa prestação de serviços para que isso aconteça? Sem dúvida, Paloma. Primeiro, eu vejo que a gente tem esse acolhimento, né, do cliente de recebê-lo aqui ou virtualmente, como a gente aprendeu na pandemia, e fazer uma escuta. E nós precisamos entender o problema do cliente, seja qual ele for, né, até para a gente ver se nós temos a competência jurídica necessária para atendê-lo. Isso exige da gente um valor que está sempre conosco, que é a pessoalidade e a empatia, porque nós, para ouvir, a gente tem que prestar atenção no cliente. E aí a gente vai conectar com a nossa forma de trabalho, que é bem prática e resolutiva, porque a gente precisa entender aquilo, mas tem que ter o time do cliente, tem que ter a peculiaridade de envolver os outros atores e, às vezes, tem a multidisciplinaridade, que no nosso caso já está aqui, né, no nosso próprio time de colaboradores e sócios que tem as várias áreas para atuar diante de cada caso. Então, você é sócio do trabalhista, eu sou do societário, mas nós, às vezes, envolvemos o contencioso ou o tributário ou o imobiliário, né? Então, todos esses prismas para a gente encaixar ali. E eu acho que tem um valor fundamental, né, que hoje, inclusive, virou princípio de governança pelo IBGC, que é a integridade, né, que é o nosso propósito, né, sempre. Então, acho que isso, se a gente mantiver, a gente tem aí uma possibilidade de seguir prestando serviço para os clientes por muito tempo. Bernardo, e em se tratando de inovação? Recentemente, nós fizemos artigos, né, para um livro que foi coordenado por você a respeito da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, e os diversos impactos, né, nas diversas áreas do direito. Como é que a inovação hoje é refletida na nossa prestação de serviços? Excelente ponto, Paloma. De fato, esse livro demonstra que nós estamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós atendemos clientes na área, né, do direito societário também no futebol e por isso percebemos que o advento da lei da SAF, que é recentíssimo, ela trouxe inovações nas mais diversas áreas, porque é uma lei da Sociedade Anônima do Futebol, mas que toca, como você falou, no direito imobiliário, que toca no direito tributário, que toca no direito trabalhista, dos atletas, né, os agentes de futebol, na via administrativa aí da CBF, da FIFA, enfim, uma série de questões. O que eu vi oportunidade foi, uma vez que nós fazemos parte de uma rede nacional chamada LexNet, que tem escritórios de direito empresarial por todo o país e também na Argentina, e nós conseguimos, então, articular
artigos desses vários diversos experts para concatenar esses temas. E essa inovação tem a ver com essa nossa busca pela excelência técnica, porque no nosso dia a dia, você já falou de mudanças legislativas, nós temos mudanças jurisprudenciais, e nós temos fatos novos, né, da sociedade. E no âmbito, por exemplo, da inteligência artificial, essa é uma outra questão que está aí batendo a nossa porta. Então, nós estamos estudando aqui como fazer a pesquisa integrada para poder entender como melhor fazer as nossas petições. Nós já trabalhamos e divulgamos a nossa adoção aqui do Visual Law para tornar as petições mais efetivas, né? Então, a inovação, né, apesar da gente estar chegando aí há 30 anos, nós não podemos fechar os olhos de que a sociedade hoje é completamente diferente quando nós fundamos o escritório, né? Então, a gente precisa acordar para esses temas novos a todo tempo. Bernardo, qual é a visão de futuro do Portugal Vilela para os próximos 30 anos? Essa é uma pergunta difícil, porque o mundo ainda vai mudar muito, né? Eu acabei de falar sobre inteligência artificial e eu tenho certeza que esse horizonte, de fato, é desafiador. Eu acredito que a gente precisa continuar sendo relevante para o nosso cliente. E para isso a gente precisa estar atento a essas mudanças, mas a gente não pode deixar, né, de continuar sendo o que a gente sempre foi para ele. Confiáveis, presentes, proativos, íntegros, né, e resolutivos. Porque é isso que fez com que a gente tivesse tanto cliente por tanto tempo e que o nosso principal fator de revenda seja a indicação do nosso cliente, que a gente fez essa estatística, né? E isso é muito gratificante, né? Em quase 30 anos, a gente ter clientes que nos recomendam, né? E também eu acredito muito nessa busca da excelência como moto contínuo, né? Então, independente das pessoas que estejam aqui, todo mundo precisa ter o olhar Portugal Vilela de ser. A gente brinca até que é um avatar. Então, a gente trabalha aqui, você sabe disso, como sócio e líder de equipe, que a gente tem um modus operandi, um código de conduta, uma linha de pensamento, onde a gente treina as pessoas para estarem disponíveis para o cliente, para responder rapidamente aos e-mails, hoje é o mundo do WhatsApp, para participar de uma reunião de uma forma acordada, atenciosa, acolhedora, e para compreender essas demandas e dar o tratamento que o cliente precisa. Então eu brinco que, tanto que a gente assina direito de negócio, que o nosso negócio não é vender um direito que a gente acredita para o cliente, é entender o direito do cliente e adaptar o que ele precisa para a realidade, não sendo o advogado do não, mas o advogado do como. Como eu posso fazer isso com segurança? Como eu posso fazer isso com eficiência tributária? Como eu posso fazer isso obedecendo a ESG? Como eu posso fazer isso dentro do compliance X ou Y? Então, a gente é tido aí pelas revistas, né, como um escritório abrangente, mas nós temos um estilo de atendimento que é tido como um escritório boutique, ou seja, nós não somos um escritório de volume, de massa, né? Nós atendemos com pessoalidade, disponibilidade, senioridade e uma forma que esses clientes se sentem, de fato, próximos da gente. Então, isso sempre foi um valor e eu acredito que ele permanecerá como sendo o nosso diferencial. De fato, é uma alegria poder falar sobre isso.